Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta quinta-feira, dia 23 de maio. A gente agora vai destacar as atualizações no Legislativo e no Judiciário brasileiro. Começando aqui com o Senado, nosso primeiro destaque é que uma proposta do senador Fabiano Contarato, que é do PT, virou lei. O presidente Lula sancionou na terça-feira desta semana a lei que assegura o sigilo no nome das vítimas em processos judiciais ligados aí a crimes de violência doméstica e familiar ligados à mulher. A lei enumerada 14.857 de 2024 foi publicada no Diário Oficial da União ontem, quarta-feira. O texto insere uns artigos na Lei Maria da Penha estipulando que o nome da vítima permaneça em sigilo durante todo o processo judicial. A proteção, contudo, não se estende ao nome do agressor nem aos dados processuais, o que garante uma transparência em relação ao acusado e também ao andamento do processo. Antes, a determinação de segredo de justiça quanto ao nome da vítima cabia a uma decisão do juiz, exceto nas situações que já eram previstas por lei. Para Contarato, para o senador, autor desse projeto, o sigilo contribuirá para reduzir o sofrimento da vítima. Ele diz, abre aspas, o processo de vitimização da mulher que sofre violência não ocorre somente no momento da consumação do crime. Ele se repete no olhar de alguns vizinhos, familiares, colegas de trabalho, que, imbuídos de uma cultura predominantemente machista, visam culpá-la, fecha aspas, para o que disse o senador. A nova legislação entra em vigor em 180 dias após a sua publicação. E também uma apuração da Folha de São Paulo mostra que o Senado aprovou ontem, quarta-feira, dia 22, um projeto que determina a construção ou a adaptação de celas, alas ou galerias específicas para a população LGBTQIA+, encarcerada. O projeto altera a lei que criou o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, para garantir áreas em que essas pessoas estejam protegidas. Esse texto, aprovado no Senado, segue agora para uma análise na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 150 de 2021 é de autoria também do senador Fabiano Contarato, que é do PT. Ele foi aprovado com mudanças feitas nas comissões, como a que menciona o direito das pessoas LGBTQIA+, de indicarem onde preferem ser mantidas no estabelecimento prisional. De acordo com a proposta, estados e municípios devem publicar um relatório anual sobre as atividades para combater a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, incluindo casos de violência dentro do sistema prisional, para que recebam as despesas aí do Fundo Penitenciário Nacional. E por último, um destaque é a fala do senador cearense Eduardo Girão, que fez um pronunciamento ontem no plenário e condenou as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, de suspender a resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, que proíbe a utilização de uma técnica clínica para a interrupção de gestações acima de 22 semanas recorrente de estupro. Girão chamou a prática de cruel e desumana e criticou a interferência do STF em uma resolução técnica. Classificando a prática de forma como tortura prolongada, o senador destacou que a resolução tinha como objetivo proteger a vida dos bebês e também evitar o seu sofrimento. Ele enfatizou a gravidade da situação e mencionou que a concentração usada nessa prática é até 8 vezes mais forte do que a utilizada na eutanásia de animais. Girão também manifestou o seu descontentamento em relação à decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de suspender as ações penais contra Marcelo Odebrecht aí na Operação Lava Jato. A decisão do STF de extinguir a pena de José Dirceu também foi considerada
e foi criticada, na verdade, pelo senador, que considerou essa medida como uma forma de premiar os envolvidos em atos de corrupção que foram apontados pela Lava Jato. Outro ponto criticado também no pronunciamento do senador ontem do parlamentar foi a suspensão por Alexandre de Moraes de 2 leis municipais que proibiam o uso de linguagem neutra em escolas e órgãos públicos. São esses os destaques do Senado de agora. E agora, Lorena, o que é que a gente tem na Câmara dos Deputados? Olá, Amanda, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Bom, a primeira atualização da Câmara dos Deputados é que a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara promove nesta quinta-feira uma audiência pública sobre o tema Em Defesa da Reforma Tributária, Saudável, Solidária e Sustentável. O evento foi solicitado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela afirma: abre aspas, a proposta impactará a vida dos brasileiros em diversos aspectos, dentre eles social, meio ambiente e saúde. É de extrema importância discutir e observar tais aspectos visando melhorar a qualidade de vida da população, reduzir as externalidades negativas e garantir o acesso a direitos humanos fundamentais, fecha aspas. A audiência pública será realizada às 15 horas no plenário 9 da Câmara dos Deputados. Outra atualização é que a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.779 de 2023, que determina a separação de torcidas rivais nos estádios e nas arenas esportivas, a fim de prevenir conflitos e garantir a segurança do público. O relator, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, recomendou a aprovação da proposta. Segundo ele, o texto altera a Lei Geral do Esporte, criando regras para a gestão de torcidas em arenas esportivas de acordo com a natureza de cada evento. Abre aspas, a torcida mista foi a principal causa dos tumultos do Maracanã em 21 de novembro de 2023 pelas eliminatórias da Copa do Mundo e das repercussões daquele episódio, relembra o autor do projeto, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. A partida de futebol entre as seleções do Brasil e da Argentina, mencionada pelo deputado, começou com 27 minutos de atraso por conta de uma briga entre torcedores e policiais nas arquibancadas. A equipe brasileira perdeu por 1-0. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Cidadania. Agora, outra atualização sobre a Câmara vem do jornal O Globo em uma matéria por Luiz Felipe Azevedo, que diz: a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma moção de repúdio contra o show da cantora Madonna no Rio de Janeiro no início do mês. O requerimento foi apresentado pelos parlamentares bolsonaristas Cristo Nieto, Cristiane Lopes, Clarissa Tessio, Dr. Alan Garcês e Júlia Zanata. O texto requer moção de repúdio à cantora norte-americana, além de Anitta e Pablo Vittar, que também subiram no palco montado na praia de Copacabana. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes também foram incluídos. Os parlamentares justificam que a apresentação promoveu o vilipêndio à fé da maioria da população brasileira e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico. Como mostrou o Globo, o show da cantora já havia despertado críticas de parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia seguinte da apresentação. Segundo informou a coluna de Anselmo, o show da cantora custou quase 60 milhões de reais. Deste montante, houve apoio do governo do estado do Rio e da prefeitura do Rio, que entraram com o Banco Itaú, que tem Madonna na campanha de seus 100 anos, foi o responsável por arcar com a maior parte dos custos com a produção. Marcas como a Heineken também contribuíram através do patrocínio. Essas foram as atualizações da Câmara dos Deputados e agora, quais são as do STF, Amanda? Bom, a gente começa falando das atualizações do STF, que o Anuário da Justiça Brasil 2024, que está na sua 18ª edição, foi lançado ontem em uma cerimônia lá no STF, com a presença do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, de outros ministros do STF, de tribunais superiores e de representantes de outros órgãos da Justiça brasileira, da Advocacia Público, da Defensoria Pública e também da Academia Jurídica. A edição deste ano, que tem como tema choque de realidade, quando as coisas não funcionam, é hora de chamar o Judiciário. Ele é produzido, esse anuário, ele é produzido desde 2007 pelo consultor jurídico Conjum, com o apoio da Fundação Armando Álvares Penteado, que esse anuário ele traz um raio-x feitos pelo Judiciário no ano anterior, com destaque para a
e ministras e para as principais decisões aí tomadas pelos tribunais superiores. A publicação também conta com uma versão em inglês. Na cerimônia de lançamento, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que o anuário ajuda a conhecerem melhor o Poder Judiciário a partir da divulgação das informações corretas. O ministro destacou o pioneirismo do consultor jurídico, do Conjur, na criação de um jornalismo eletrônico totalmente voltado para o público jurídico e a qualidade também da publicação, que, segundo ele, apresenta uma visão construtiva do mundo de direito. Em artigo publicado no anuário, Barroso salienta que o uso da linguagem simples e breve funcionar o Poder Judiciário. Em muitos anos, o ministro defende a adoção de novos métodos para tornar as decisões do STF e também do CNJ mais compreensíveis e contribuir para que essa seja uma realidade de todos os tribunais brasileiros. Ele citou também o lançamento do Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, que incentiva as boas práticas aí nesse sentido. Um outro destaque, também envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso, é que ele assinou ontem, junto com o ministro Lélio Bentes Correia, do Tribunal Superior do Trabalho, um termo aditivo do Acordo de Cooperação Técnica, que visa reduzir o número de ações judiciais e privilegiar o julgamento de temas repetitivos. O acordo tem por objetivo a identificação rápida e eficiente de questões jurídicas para o julgamento de precedentes qualificados. Além disso, busca automatizar rotinas de acesso a dados processuais. As novas cláusulas fortalecem a colaboração entre as duas instituições na promoção de boas práticas e também na otimização dos processos. Na cerimônia de assinatura, o ministro Barroso afirmou que a Justiça do Trabalho tem um papel importante no país, com a estratificação social e marcado pela desigualdade e pela assimetria entre empregados e empregadores. Ele destacou ainda os princípios que orientam sua atuação em questões trabalhistas: o respeito aos direitos fundamentais, a preocupação com a empregabilidade e a formação do emprego, a segurança jurídica e também a atratividade dos investimentos. Barroso também mencionou a importância de revisar alguns critérios relacionados à terceirização e à responsabilidade subsidiária no setor público para minimizar aí a litigiosidade. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que o Poder Judiciário avança para adotar um sistema de precedentes, uma jurisprudência estável e segurança jurídica. Ele fala sobre o acordo, abre aspas, o acordo é um passo importante na disseminação dessa cultura de que o TST e a Justiça do Trabalho. Ele disse, abre aspas, fecha aspas, perdão. Os participantes da solenidade também foram para participar da solenidade, os vice-presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. E, por fim, aqui com os destaques do STF, é que hoje o plenário do Supremo prossegue com o julgamento da ação contra a adoção de práticas de desqualificação das vítimas de crimes sexuais, como questionamento sobre a vida pregressa na apuração e julgamento desses crimes contra a dignidade sexual. A relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, votou para impedir esse tipo de prática. Agora, os principais ministros apresentaram agora pela tarde os seus votos. Também está em pauta exclusivamente para a leitura do relatório e realização das sustentações orais a ação que questiona sobre a ratificação pelo Brasil do Tratado sobre o Sequestro Internacional de Crianças. O início da votação e do julgamento será marcado posteriormente. A pauta de hoje ainda traz ações remanescentes aí da semana passada. São esses os destaques que a gente tem no STF e que a gente tem no TSE, Lorena. Bom, Amanda, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, reafirmou na quarta-feira, dia 22, se necessário haver uma regulamentação das Big Techs para evitar a propagação da desinformação e de notícias falsas nas redes sociais. O ministro fez a declaração ao realizar a conferência de encerramento do Seminário Internacional de Inteligência Artificial, Democracia e Eleições, promovido em conjunto pelo TSE e pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, nos dias 22
21 e 22 de maio, o evento debateu os impactos da inteligência artificial e das tecnologias no processo eleitoral e suas consequências para a democracia, principalmente no tocante à multiplicação de desinformação e conteúdos falsos. Ele afirmou, abre aspas, hoje não há a mínima possibilidade das redes sociais alegarem ignorância e dizerem que não sabem que estão sendo instrumentalizadas. Elas sabem e lucram com isso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples, não precisa de mais nada. No mundo virtual, os covardes, escondidos sob o anonimato, atacam, agridem e ofendem as pessoas. Propagam discursos de ódio porque não têm coragem de fazer isso no mundo real. São covardes reais e corajosos virtuais, fecha aspas, declarou o ministro Alexandre de Moraes. Outra atualização sobre o TSE, na verdade, sobre o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará atendeu mais de 21 mil jovens em uma força-tarefa para facilitar o alistamento eleitoral de estudantes da rede pública estadual. Em parceria com a Secretaria de Educação, a iniciativa realizou de 24 de abril a 6 de maio o atendimento de alunas e alunos do ensino médio na capital, Fortaleza, e no interior do estado. Desse total, só em Fortaleza, o TRE, por meio do programa Escola Amiga da Democracia, atendeu mais de 1.450 estudantes no mutirão eleitoral. Com 6 unidades de atendimento do tribunal distribuídas pela capital, a SEDUC disponibilizou transportes para estudantes de 40 escolas até os locais. Na ação, os servidores ministraram palestras sobre educação política. Já no interior do Ceará, no mesmo período, 19.965 estudantes foram atendidos pelos cartórios, principalmente com a emissão do primeiro título de eleitor. Além de possibilitar a regularidade documental da juventude para os casos de aprovações em instituições de ensino superior, a ação objetivou ainda fomentar a participação política desses estudantes e o exercício cidadão do voto nas eleições deste ano. E, por fim, na coluna de Malu Gaspar, do Globo, de saída do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes já reconheceu internamente a aliados que desistiu de concluir o julgamento da ação que pede a cassação do senador Jorge Steiff, ainda em seu mandato como presidente da Corte, que termina no próximo dia 3 de junho. Com isso, caberá à ministra Carmen Lúcia, que vai assumir a presidência, finalizar a análise do caso. O movimento é mais um reflexo do recuo tático de Moraes em relação a processos relacionados a políticos aliados de Jair Bolsonaro. A absolvição do senador Sérgio Moro, por unanimidade na última terça-feira, depois de uma tramitação considerada acelerada até mesmo por aliados do ex-juiz da Lava Jato, está inserida no mesmo contexto. Tem a ver especialmente com o movimento de Moraes para apaziguar a relação do Senado Federal. No caso de Steiff, que ao contrário de Moro faz parte do círculo íntimo de Bolsonaro, a decisão de Moraes também está relacionada às conversas de bastidores com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nomeou para procurador-geral do Estado um procurador aprovado pelo ministro. Nesses encontros, Moraes chegou a sinalizar ao governador que julgaria o caso do senador de Santa Catarina ainda antes do final de sua gestão, mas a intenção não foi adiante. Na avaliação de interlocutores do ministro, por causa das atabalhadas idas e vindas do relator, o ministro Floriano Azevedo Marques. E assim eu encerro as atualizações do TSE. É com você, Amanda. E aqui a gente também encerra as atualizações do segundo bloco de notícias desta quinta-feira. Esperamos que você continue nos acompanhando aqui na TV da Transparência. Até a próxima!